Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre a democracia e os negros, tá? Eu vou trazer informações sobre o que está acontecendo no mundo hoje, sobre o conflito racial que está acontecendo nos Estados Unidos, por que está acontecendo isso e aqui no Brasil a crise da democracia, a crise política da democracia. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, eu vou começar primeiro falando sobre os negros lá nos Estados Unidos, a situação dos negros nos Estados Unidos. Bom, para vocês entenderem um pouco, vou voltar lá atrás, lá na história, no passado, para vocês entenderem um pouco melhor do que está acontecendo agora no momento, o que está acontecendo agora no momento presente, o que está acontecendo agora atualmente, porque recentemente aconteceu uma coisa muito triste nos Estados Unidos, um soldado, um policial branco americano, lá nos Estados Unidos, um policial branco, ele agrediu um homem negro. E essa agressão que o policial branco fez contra o homem negro causou a morte dele. Não é a primeira vez que isso acontece. Há alguns anos atrás, o outro policial branco também agrediu e matou um negro. E durante muitos anos ainda existe esse conflito entre os negros e os brancos, entre os brancos e os negros nos Estados Unidos. Isso já vem de muitas décadas, de muitos anos atrás, talvez até de séculos. Bom, por que está acontecendo isso atualmente? Por que isso está acontecendo? Porque lá atrás, lá no passado, vamos voltar para trás, mais precisamente no tempo de Abraham Lincoln. Naquele tempo, os Estados Unidos tinham um sistema político de escravidão. Então o país era escravocrata, assim como o Brasil na época também, que era no tempo do Império, né, de Dom Pedro II. E aqui no Brasil a princesa Isabel libertou os negros escravos, né, libertou os negros da escravidão aqui no Brasil. Houve muito problema aqui no Brasil, porque muitos que eram a favor da escravidão, grandes fazendeiros, coronéis, grandes fazendeiros que tinham escravos, eles eram muito ricos, e eles exploravam os negros, né? Escravizavam os negros. Primeiro tentaram escravizar os índios e não conseguiram, foram escravizar os negros, foram na África, trouxeram os negros da África para o continente americano, para o Brasil. E isso causou um grande problema. Causou um grande... Só um minutinho. Bom, e isso causou um grande problema. Por quê? Eles eram ricos e eles queriam continuar ricos, mais ricos. Então, a escravidão estava lucrando, estava dando dinheiro para eles, estava gerando riqueza para eles, para esses donos de fazenda, esses coronéis donos de fazenda. Eles estavam ficando ricos com isso, eles eram ricos. Aí eles temiam, ficaram com medo de perderem essa riqueza, ficarem pobres, e por isso que eles eram contra a escravidão. Então, aí houve a libertação dos escravos, aí depois veio a República, aqui no Brasil. Então, teve o movimento abolicionista, né, aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos já teve o mesmo movimento, só que o país ficou dividido. Houve uma guerra civil lá nos Estados Unidos, o país ficou dividido no século XIX, né, na mesma época. Aí o país ficou dividido, as pessoas, os estados, né, da região, porque ela é uma federação, enquanto vários estados são unidos para formar um todo, né? Por isso que é o nome Estados Unidos. São vários estados que estão unidos, formando e lá é uma república, é a república em que o presidente é eleito, tal, então os estados do norte, as pessoas que moram
no norte, eles eram a favor da libertação dos escravos, eram a favor do fim da escravidão. E os do sul, eles eram contra o fim da escravidão, eles eram a favor da escravidão. Então teve esse conflito aí, essa guerra civil, a guerra dentro do país. E, na época, o presidente Abraham Lincoln, então ele tentou unir o país, unir o norte e o sul, trazer a união do país todo, né, global como um todo. Bom, aí o país estava dividido e o presidente Abraham Lincoln lutou para unir o país, né, lutou para unir o país novamente. E ele finalmente conseguiu, né, unir o país. E libertou os negros da escravidão no tempo de Abraham Lincoln. Então, Abraham Lincoln, ele mandou um projeto lá para o Congresso, e foi aprovado pelos deputados, tudo, e virou lei, e libertou, que teve um movimento abolicionista, né? Então ele era abolicionista, ele era a favor da libertação dos negros, né? Os negros estavam escravizados, e ele lutou para libertar os negros da escravidão. Então o presidente Abraham Lincoln lutou para libertar os negros da escravidão, e ele conseguiu. Aí, e finalmente os negros foram libertos da escravidão, né, e deixaram de ser escravos, não foram mais escravos. Assim como a princesa Isabel libertou os negros aqui no Brasil, o presidente Abraham Lincoln libertou os negros da escravidão lá nos Estados Unidos. E aí isso gerou revolta das pessoas que eram contra a libertação dos escravos. Os que eram contra a libertação dos escravos e a favor da escravidão ficaram revoltados, né? E ele conseguiu libertar os negros e conseguiu unir o país. Bom, aí aconteceu que ele teve um fim triste, né, que todos já conhecem, né? Ele foi lá no teatro e tal, e teve um fim triste, né, porque é um inconformado, né, uma pessoa que era a favor da escravidão, e se revoltou e tirou a vida dele, né, do presidente. Então, isso foi isso que aconteceu. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu libertar os negros, né? O presidente Abraham Lincoln conseguiu libertar os negros da escravidão. E foram libertos. E aqui no Brasil foi a princesa Isabel, que ela assinou a Lei Áurea e libertou os negros da escravidão. Então, durante muitos anos, os negros sofrem preconceitos. Sofrem muito preconceito, né? Por causa da cor, né? Aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe o racismo, que é uma situação difícil para todos nós, principalmente nós que vivemos num país democrático, né, que tem a democracia. E o certo seria acabar com isso mesmo, de vez, acabar com a escravidão já acabou. Então, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a escravidão teve um fim. Mas ainda ficou o preconceito, né? A discriminação, o preconceito, ainda ficou. E isso é muito triste. Então, o racismo é um mal que precisa ser combatido, né? Nós precisamos combater o racismo. Então, e está na Constituição, na nossa Constituição brasileira, a nossa Constituição do nosso país, a Constituição brasileira do Brasil, diz que o racismo é um crime inafiançável, né? Se comete um crime de racismo. A Constituição diz que é contra qualquer tipo de preconceito, que trata todos, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, todos merecem o mesmo respeito, os mesmos direitos. Então, pode ser branco, negro, homem, mulher, brasileiro, estrangeiro, pobre, rico, homossexual, heterossexual, a pessoa de uma religião diferente de outra religião, pessoa de um pensamento político diferente de outra pessoa que tem outro pensamento político diferente daquela outra, uma pessoa que tem uma cultura diferente da outra. Todas as pessoas têm o mesmo direito, todas as pessoas merecem o mesmo respeito e os mesmos direitos, né? Todas as pessoas merecem o mesmo direito. Na verdade, somos todos iguais, né? Para Deus e para a lei, e para a nossa Constituição. Para Deus e para a nossa Constituição, todos nós somos iguais,
e temos e merecemos o mesmo respeito, né? Merecemos o mesmo respeito, os mesmos direitos, os mesmos respeito. Então, os negros precisam ser respeitados. Então, isso é muito triste. No momento está tendo vários protestos lá nos Estados Unidos, vários protestos por causa daquela morte que aconteceu lá, por causa daquele acontecimento que aconteceu lá, da agressão de um homem branco contra um negro. Então, um homem branco agrediu um homem negro e isso resultou na morte dele. Então, e as pessoas saíram na rua a favor do homem negro, que foi a vítima, né? O homem negro que foi a vítima. Então, muitas pessoas saíram nas ruas a favor desse homem negro que se tornou vítima, né? Desse homem branco. E lutando para o fim do preconceito, né? Não tem escravidão, mas o preconceito ainda existe. Então, as pessoas estão lutando contra o preconceito, contra a discriminação, contra o preconceito. E isso, essa manifestação, ela é permitida pela lei, né? Tanto lá como aqui. A nossa lei também permite que nós possamos nos manifestar, nosso pensamento, tudo, mas sem violência, mas sem agressão, sem violência. Uma manifestação pacífica. A lei permite isso, que a gente possamos nos manifestar pacificamente, de forma que todos nós possamos estar em paz. Então, é uma coisa que precisa ser combatida, né? Todo tipo de discriminação, todo tipo de preconceito a gente tem que combater, enfrentar e combater todos os tipos de preconceito, discriminação e principalmente o racismo, né? Também que tá muito forte na nossa sociedade atualmente. O racismo está muito intenso, está muito forte e a gente precisa enfrentar esse problema do racismo, esse preconceito, mostrar para as pessoas que todos nós somos iguais, todos nós ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual, então todos nós merecemos o mesmo respeito, né? Todos nós devemos ser respeitados e temos os mesmos direitos também, né? Também temos os mesmos direitos. Então, assim, é muito importante isso, a gente pensar, ter esse pensamento de respeito das diferenças, né? Que apesar das pessoas serem diferentes, todas essas pessoas precisam ser respeitadas, todas as pessoas precisam ser respeitadas, apesar das diferenças entre elas, entre as pessoas. Então, é isso. E a democracia permite isso, né? Permite esse respeito entre as diferenças, né? Então, tem um branco, tem um negro, tem o brasileiro, tem o estrangeiro, tem o alto, tem o baixo, tem o gordo, tem o magro, tem o feio, tem o bonito, tem o rico, tem o pobre, mas todos são seres humanos e todos merecem os mesmos direitos, né? E também os mesmos respeito. Todos devem ser respeitados, né? Todos nós devemos ser respeitados, todas as pessoas devem ser respeitadas. Então, aqui no Brasil é crime, né? O pessoal ofender, ter racismo é crime, então é muito importante a gente respeitar as pessoas, ter um respeito. Às vezes tem uma brincadeira, dizer assim, a situação tá preta, aí mais para dizer que esse nome de situação difícil. Em vez de dizer assim, a situação tá difícil, aí vai dizer a situação tá preta. Isso aí é um racismo também, né? Então, chamar uma pessoa de macaco, dizer assim, racismo, isso é uma expressão que expressa racismo, a pessoa tá sendo racista. Então, é importante a gente enfrentar isso, nós temos que enfrentar isso, esse problema, essa situação. E vemos que realmente todos nós somos iguais, merecemos os mesmos direitos, o mesmo respeito. Então, assim, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O escritor Monteiro Lobato escreveu um livro quando ele estava lá nos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos terá o primeiro presidente negro. Isso foi no ano de 1926, que ele escreveu um livro, um romance, é o Presidente Negro. O nome do livro O Choque das Raças ou O Presidente Negro, em que ele faz a previsão, ainda nos anos 20, ele faz a previsão de que nos Estados Unidos terá o primeiro presidente negro no ano de 2228. Isso foi no ano de 1926, ele fez essa previsão para o ano de 2228. Aí eles não acreditavam, você é louco, o Brasil, os Estados Unidos tem um presidente negro? Não, sempre teve presidente branco, vai ter um negro, nunca vai ter. Eles não acreditavam que os Estados Unidos teriam o primeiro presidente negro. Aí muitos anos se passaram, quando foi no ano de 2008, Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Então, ele estava certo. Ele fez uma previsão e acertou. O escritor Monteiro Lobato. Então, e aqui no Brasil,
tem aqui as pessoas, tem presidentes, também, pessoas de alto nível da sociedade, né? Que são negras também, né? Que merecem respeito. Todo mundo, na verdade, todos têm que ser respeitados de qualquer nível baixo, mais alto. Então, independente de cor, todos merecem o mesmo respeito, né? Independente de qualquer situação que a pessoa esteja. Pode ser deficiente também, a pessoa tem o mesmo respeito de uma pessoa que, que não tem deficiência. Então, assim, todas as pessoas merecem o mesmo respeito e o mesmo direito. E isso é possível somente na democracia. Porque na ditadura, imagine, se o Brasil tivesse uma ditadura, aí, aqui no Brasil tem dois movimentos. Né? Nos Estados Unidos tem o movimento dos negros e o movimento dos brancos. É um conflito racial, é um conflito entre negros e brancos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem um conflito já ideológico político. Um grupo é a favor da democracia e o outro grupo é a favor da ditadura. Imagine se no Brasil, atualmente nós estamos numa democracia, uma república democrática, né? O presidente eleito pelo povo, tudo. E quando surgiu a república, quando voltou a democracia, depois da ditadura, alguns militares se candidataram, para ser presidentes, né, de cargo mais alto. É permitido? Sim, é permitido. A democracia permite que todos concorram, todos atinjam um nível político. Entre na política, né? É permitido para todos. Mas imagine que se o Brasil fosse uma ditadura, como seria a vida dos negros aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil também acontece de um policial branco atingir uma pessoa negra, né? Que mora numa favela, um jovem negro. Recentemente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um policial branco atirou num jovem negro. E aí, que resultou na morte dele. E aqui no Brasil, se fosse uma ditadura, como seria? Os negros teriam o mesmo respeito que teria na democracia? Lógico que não, né? Lógico que não, que os negros não teriam o mesmo respeito. Porque se um ditador ele for racista, ele pode excluir os negros dessa sociedade. Ou trazer uma situação que eles não tenham os mesmos direitos que os outros, né? Como teve na África do Sul, que teve o apartheid, né? Que teve aquele movimento de separação entre os negros e brancos na África do Sul. Depois o Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, e aí que trouxe a igualdade entre negros e brancos. Aqui no Brasil ainda tem o preconceito contra os negros, né? O racismo, ainda existe o racismo aqui no Brasil contra os negros. Então, se na democracia o racismo existe, né, de forma disfarçada, né, a pessoa olha assim, um pretinho, um pretinho bonito, não sei o que, disfarçando, né, usando eufemismo, disfarçando, um pretinho, assim, um negrinho e tal, mas falando de uma forma assim, disfarçada, né, mas é racismo, né, é racismo. Se a pessoa fala uma palavra e ofende outra pessoa, mesmo de forma disfarçada, tá agindo como um racista. Então, é uma forma de racismo, de preconceito. E isso é crime, né? Tem que evitar isso e se acontecer isso, tem que combater. Tem que punir essas pessoas que causam esse problema, né, do racismo, que causam isso. Porque o racismo é crime e tem que ser combatido. Isso tem que ser enfrentado e combatido. Bom, e é isso. O Brasil se tornando... O Brasil é uma ditadura. Imagine que o Brasil é uma democracia e se torna uma ditadura. Os negros vão ter o mesmo direito que os brancos? Não. Não vai ter, claro que não. Porque eles vão ser tratados diferentes. Porque o racismo já existe na democracia. De forma disfarçada, mas existe. Porque tem a lei que proíbe o racismo. Agora, se for o Brasil se tornar uma ditadura, aí que o racismo vai ser mais intenso, mais forte, e os negros vão sofrer mais ainda. Então, eu sou a favor da democracia, eu sou contra a ditadura, porque a democracia é um avanço na sociedade, um avanço para a igualdade entre as pessoas, né? Então, é um grande avanço a democracia para todos nós. Então é isso. Então traz uma igualdade, né, entre todos nós, apesar das diferenças, traz a igualdade entre todos nós, a igualdade de respeito e de direitos para todos nós. Então é isso aí. Pessoal. Sim, eu esqueci de falar do Michael Jackson, né? Michael Jackson era um cantor lá dos Estados Unidos, que ele era negro,
E aí ele foi com seu talento, tudo, se tornou famoso e tudo. E aí depois, com o tempo, ele se tornou branco, né, com problema de doença, né, mas se tornou branco. Pra mostrar que todos são iguais. Ele tem até uma música que ele fala assim, black or white, né? Não interessa se você é branco ou negro, o importante é que você é meu amigo. Então, é isso, mostrando que todos são iguais, todos merecem o mesmo respeito e os mesmos direitos. Então, e é o que tá na nossa lei aqui no Brasil. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, tudo de bom pra vocês. Um grande abraço.